Hoje nós vamos aprender a aula dos mini apliques do fundo do mar. Esses apliques, eles ficam entre 3, 4 centímetros e eles servem para a gente colocar em um monte de lugares. Eu vou ensinar aqui a sereia, o polvo e o cavalo marinho. Vamos lá? Vamos começar aqui então com o cavalo marinho. Eu peguei 4 gramas de massa. Essa massa precisa estar mais macia, tá? Pra gente colocar ali o brilho. E eu tenho que modelar um pouco mais rápido para o brilho firmar bem. Então eu vou fazer assim uma coxinha e vou alongar bem essa pontinha. Eu achato aqui a cabeça nesse formato. Com a esteca agulha eu vou fazer essa pressão aqui eu aperto e aqui eu vou fazer o nariz do cavalo marinho. Sempre vou ajeitando assim e aqui agora eu vou afinar um pouco o narizinho dele, arredondo bem a cabeça. Aqui eu dou uma achatadinha porque o narizinho dele tem esse quadradinho. Aqui onde termina o nariz eu vou fazer uma marcação com a faquinha, e aqui essa parte eu vou ajeitar para fazer a barriga. Eu ajeito com o dedo, e essa parte eu vou puxar um pouquinho para ficar mais gordinho. Vamos puxar o rabinho dele aqui, vou afinar um pouquinho mais. Aqui eu vou enrolar, e fica assim. Eu vou apertar um pouquinho, para ele ficar um pouquinho mais gordinho. Nessa posição, agora eu vou passar o meu pó. Eu tô usando aqui um pó perolado, que é o que eu gosto de usar nessas peças assim, para deixar bem brilhoso. Vou fazer agora a marcação, as nadadeiras, né? Eu usei aqui um azul claro para fazer o cavalo marinho, mas aí fica, né, a teu critério, o critério da cliente. E vou fazer agora a nadadeira da barriga. Então, eu vou pegar uma bolinha bem pequena. Não tem uma pesagem, porque isso aqui é tudo muito pequeno, né? Eu vou alongar um pouco e achatar. Vou passar cola aqui na barriga e coloco aqui. Vou ajeitar aqui com a faquinha, apertar bem essa massa cor-de-rosa, né? Que eu tô usando aqui pra barriga. Lembrando que eu não posso demorar muito com essa massa, senão o pó não gruda. Então, aqui eu vou correr para passar também pó. E agora eu vou fazer as marcações com a faquinha dessa barriga. Eu vou passar cola aqui na orelha e no bracinho e aqui na parte de trás, onde vai ser a outra nadadeira. São 3 triângulos bem minúsculos, bem pequenos. E aí eu vou marcar aqui com a faquinha e aperto bem para colocar aqui. Vou fazer isso de novo para fazer o bracinho, e aqui das costas eu faço um pouquinho maior, mas não muito grande, tá? Um pouquinho maior do que aqueles que eu fiz ali. Então, eu seguro aqui, vou fazer as marcações com a faca e vou encaixar aqui nas costas do cavalo marinho. Agora, eu vou passar cola aqui na barbatana de cima, então eu vou passar cola até chegar perto do olho, e vou pegar uma bolinha e vou alongar bem, achato e vou encaixar aqui. Então, eu encaixo aqui perto da última nadadeira, dou volta toda pela cabeça e aqui, eu acho que ficou um pouco grande, eu vou cortar um pedacinho. Vou passar o pó e aí aqui eu vou ajeitar com a faquinha, aqui também ajeito com a faquinha e vou fazer as marcações dessa nadadeira. Aí eu vou precisar esperar secar para fazer o olho. Tá quase pronto o nosso cavalo marinho. Para o polvo, eu tô usando aqui para a cabeça 3,5 gramas de massa. Eu vou fazer um redondo, achato um pouco aqui na mesa. Pego a minha esteca agulha e vou marcar aqui bem esse meio. Aqui eu vou passar o dedo e vou suavizar um pouco essa marcação da esteca. Com o meu marcador de boca feito de pincel, né, com esse protetor de pincel, eu vou marcar a boca. Você pode marcar só a boca assim, mas aqui no polvo, eu gosto de fazer assim a boquinha aberta. Então, com a esteca,
eu vou fazer esse movimento. Aqui em cima, eu vou colocar uma pérola, então eu preciso colar enquanto o biscuit ainda está molhado, para fazer um charminho. E vou pegar bem pequenas porções de biscuit e vou fazer as tirinhas. São 8 tirinhas que eu preciso fazer para criar os tentáculos ali. Tenta deixar as tiras mais ou menos do mesmo tamanho. Eu fiz 2 menorzinhas que são as que vão ficar por último. Então, como é que eu vou fazer? Aqui a pontinha eu vou enrolar e vou encaixar na parte aqui de baixo. E aí, eu vou fazendo esse movimento de enrolar e encaixar aqui e trazer pra cá. Enrolo, coloco aqui atrás e faço esse movimento. Mais uma vez. E aí, eu vou preenchendo todo esse espaço até terminar os meus 8 tentáculos. Aqui atrás, precisa cuidar com esse acabamento. Se a tua massa tiver um pouquinho mais firme, é bom você passar cola. E aí, é só esperar para eu pintar os olhos. Para fazer a cabeça da sereia, eu tô usando 3,5 gramas de massa. Vou fazer uma bolinha, achato aqui na minha mesa. No meio, eu vou pegar uma esteca, eu tô usando aqui uma esteca agulha um pouquinho mais grossa, vou marcar esse meio e vou suavizar essa parte com o meu dedo, tá? Então, eu seguro, ajeito, para que fique nesse formato. A boca, com o marcador o protetor de pincel, aquele que a gente sempre usa, pode ser só a boquinha assim, pode ser a boquinha aberta assim também, que nem a gente fez aqui no polvo. Eu vou fazer ela fechadinha assim. 2 bolinhas minúsculas para a orelha. Se você não quiser fazer orelha, não precisa, mas eu gosto porque a orelha sempre chama atenção nas minhas peças. Os clientes gostam bastante desse detalhe, que é o brinquinho. Então, são 2 bolinhas minúsculas. Vou fazer aqui esse furo para grudar a orelha. Cola lantejoula, um pinguinho em cada uma. Vou colocar uma pérola em cada orelhinha. E aí, eu preciso deixar secar pra gente continuar essa parte da cabeça. Enquanto isso, vou fazer o busto. O busto eu tô usando 0,3 gramas de massa da Corpelle. Então, eu vou fazer um cone bem pequenininho, assim, tá? Pra fazer essa parte de cima do corpo. Para a cauda, eu tô usando 1,3 gramas. Vou fazer uma coxinha e alongar. Aqui na parte de trás dela, onde é o bumbum, né? Eu faço uma marcação com a faquinha e essa parte aqui eu puxo para trás. Aqui eu vou fazer esse movimento com o meu dedo e aí eu vou pegar o meu pó e passar nessa parte aqui. Tem que passar enquanto ainda tá a massa molhada. Vamos colocar um pouquinho de cola aqui em cima e encaixar esse busto que a gente tinha feito aqui em cima, e agora eu deixo secar. Depois de secar as peças, a gente vai fazer os olhos. Então, eu tô usando aqui o pinta-bolinhas número 5, tinta acrílica branca, e vou fazer o olhinho dos bichinhos. Eu preciso esperar secar para fazer a parte preta. O da sereia, eu vou fazer com o olhinho fechado, mas aqui é aquela mesma história. Você pode usar olhinhos resinados, você pode pintar igual dos bichinhos, mas eu optei aqui a fazer a sereia com o olhinho fechado, então eu desenho primeiro com o lápis e depois venho com a tinta acrílica preta e o pincel Condor 422000, tirei ali uma porção de cerdas, né? E aí eu prendo a respiração e pinto. E aí vou fazer a sobrancelha e também já pintei aqui as bochechinhas, tá? Com o blush. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui com a sereia, vou abrir uma tirinha fina, vou passar cola aqui na cintura dela, vou fazer esse cinto, dando a volta aqui nessa cintura para fazer esse acabamento. Aqui nessa pontinha eu vou colar uma pérola e agora eu vou passar água, né? Esse cotonete tem um pouquinho de água, então eu esfrego aqui um pouquinho para ativar aqui o biscuit. Ponho um pouquinho de cola instantânea e vou colocar, olha, aqui eu coloquei já um arame, esses arame de artesanato, e eu vou encaixar aqui no buraquinho que eu já fiz na cabeça.
Aí eu pressiono um pouco para colar a cabeça no corpo. O braço é 0,2. Eu vou fazer só um rolinho. Você pode marcar a mãozinha também, mas eu preferi aqui não marcar. Passo cola aqui no corpinho dela para colar essa mãozinha. E aqui onde vai ser a mãozinha, eu vou colocar uma pérola. Então, eu vou passar um pouco de cola lantejoula e vou pegar uma bolinha, pode ser aí uma pérola também que você tenha, para ela segurar assim. Para a cauda, eu tô usando 0,2 para fazer cada gotinha dessa. Então, eu tô usando aqui um cor-de-rosa para combinar ali com a cauda e um branco, tá? Então, são 5 bolinhas que eu faço no formato de gotinha. Aí, eu vou pegar a minha esteca e vou abrir assim e junto aqui, para fazer uma folha. A cauda dela é quase uma folha. Aí, eu vou achatar. Vou fazer isso nas outras 2 cor-de-rosas e na branca eu vou marcar com a faquinha. Vou fazer pequenas marcações aqui com a faquinha. E já passo pó, não pode esperar secar muito, tá? Já passo pó aqui em cima dessas caudas. Agora é só encaixar ali. Aí eu vou juntar as caudas e vou encaixar aqui. Passo um pouquinho de cola e vou encaixar essas branquinhas aqui também. Então, eu faço ali um puxadinho para encaixar essas caudas aqui. E aqui nessa junção, no acabamento, eu vou colocar uma pérola. Para o cabelo, eu tô usando 2,5 gramas de massa. Eu vou abrir esse cabelo com uma gota, aí eu vou apertar e vou fazer esse movimento. Dá uma puxadinha para fazer essa pontinha. Aí eu vou apertando até ficar um pouco mais fino. Tira as marcações esfregando bem. Vou passar cola e vou encaixar aqui nessa cabeça. Aqui a minha massa, ela tá mais seca, então eu vou passar cola nessa parte, senão não vai colar. E agora eu vou fazer pequenas mechas nesse cabelo para fazer esse acabamento da franjinha. Então, eu vou fazer as mechas, enrolo ali que nem um caracol e vou colocar aqui para dar esse acabamento no cabelo. Depois de ter feito ali algumas mechinhas, eu vou fazer a franja maior. Então, eu vou pegar um pouquinho de massa um pouquinho maior, vou achatar aqui e ajeito aqui nessa franjinha. Com a faquinha eu vou fazer as marcações e vou terminar fazendo algumas mechinhas. E aqui nessa voltinha do cabelo, onde ficaram essas franjinhas, eu vou colocar algumas pérolas, mas você não precisa colocar. Você pode colocar também, vamos colocar ali, em vez de pérola, uma florzinha. Eu tenho essa florzinha, mas aí você pode ficar à vontade de colocar o acabamento que você quiser, só para fazer um charminho ali. E agora eu vou terminar de pintar o olhinho dos bichinhos. E com o pinta-bolinhas número 4, tinta acrílica preta, vou fazer aqui o olhinho do cavalo marinho e do polvo. Um acabamento aqui dos cílios do polvo. E aqui no cavalo marinho também vou fazer um acabamento nessa tinta. E com um palito vou fazer a luz aqui dos olhos. E um pinguinho na bochecha. E estão prontos os nossos apliques. Eles ficam entre 3 e 4 centímetros. E eles servem pra gente colocar nas colherinhas, nos grampinhos, em lugares menores, mais delicados, até nos ímãs, nos calendários. Eu também já fiz um vídeo com as 10 opções diferentes de onde você colocar os apliques. Então, se você gostou da aula, não esquece de deixar seu like. Eu te aguardo no próximo vídeo.